Conheça a história do Aurora, um carro inteiramente nacional, com design arrojado. E não caia em mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa Olho no Carro, e use nosso cupom MENTIRAS15, para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. Em meados de 1989, na cidade de Valinhos, São Paulo, começou um grande trabalho com a ideia de fabricar um automóvel que fosse extremamente inédito, e com uma alta tecnologia. Sendo assim, foi apresentado pela primeira vez no Salão do Automóvel de 1990, o Aurora 122C. Seu projeto era idealizado por um dos sócios da empresa, chamado Oduvaldo Barranco, e desenvolvido juntamente com engenheiros argentinos. Além disso, foi a grande atração no salão. Se tratava de um esportivo fora de série totalmente nacional, com 2 lugares e 2 portas. Possuía formas arrojadas e coeficiente aerodinâmico com CX de 0,32, contava também com alta performance para a época, se comparado aos outros veículos nacionais. Segundo dados da fábrica, o Aurora 122C possuía conjunto de suspensão independente e freios a disco com sistema ABS nas 4 rodas, monobloco exclusivo. Câmbio e motor era o mesmo do Chevrolet Monza 2.0, que eventualmente foi transformado em 2.2, e atingia 238 km/h de velocidade máxima, aos 5.800 giros. A potência variava de 173 cavalos de potência para a versão aspirada, até 240 cavalos para a versão turbo, nos 2 casos, sempre usando etanol. Acelerava de 0 a 100 km/h em 7 segundos e meio. Sua carroceria em fibra de vidro era totalmente modular, e possuía uma excelente aerodinâmica. Além disso, o carro tinha até piloto automático. O veículo apresentava grandes entradas de ar nas laterais, tinha painel com linhas que lembravam o Honda NSX no geral. O interior tinha ótimo acabamento e bem funcional, também com alguns elementos da linha Chevrolet Monza e Cadete, em elementos como puxadores e painel das portas. Existiam ainda 2 caixas moldadas sobre os painéis internos das rodas, que acondicionam ferramentas úteis, velas, lâmpadas reserva e luvas para reparos inesperados. O automóvel, que não possui porta-malas, conta com 3 malas confeccionadas em couro, que se encaixam perfeitamente no espaço existente atrás dos bancos. O sistema eletrônico é dotado de computador de bordo, que comanda a climatização interna e fornece horário e temperatura ambiente. As lanternas têm acendimento automático ao anoitecer. Existe bloqueio da partida se o cinto de segurança não estiver atado, controle automático de velocidade e outros itens eletrônicos, todos inteiramente projetados no Brasil. Na dianteira, linhas inspiradas no Ford GT40, com faróis que eram os mesmos da moto Honda CB750F. Atrás, as lanternas lembravam o Nissan 300ZX Turbo, enquanto que de perfil, era nítida sua inspiração na Ferrari F40. Em prova real, o Aurora 122C 2.2 Turbo atingia 204 km/h de velocidade máxima e consumia 4,7 km por litro na cidade e 6,7 km por litro na estrada, com o seu tanque de combustível para até de 55 litros. Acelerava de 0 a 100 km/h em 9 segundos. Era desempenho de Civic S e Golf GTI, mas 20 anos antes. A versão turbo tinha preço próximo dos $60 mil. Se somando o total de apenas 3 unidades idealizadas, e gastos superiores a $3 milhões, viu-se um certo empecilho, diante da abertura do mercado brasileiro, que chegará juntamente com o carro. A companhia teve que encerrar as suas atividades no ano de 1993, ficando assim em extinção o Aurora 122C. Era fácil associar os contornos daquele esportivo prateado aos da reverenciada e rigorosamente vermelha Ferrari F40. A frente bicuda, a traseira que se levantava toda para se alcançar o motor, a vinco reto dividindo todo o entorno do carro logo abaixo dos faróis e lanternas, o aerofólio. Ainda assim, não restava dúvida de que o Aurora 122C Turbo era um projeto original, em mais de um sentido. Além da cor distinta, seus traços eram mais arredondados que os da F40. A referência vinha do Ford GT40. O cupê prateado estreou aos olhos do público, como um dos maiores destaques do Salão do Automóvel de 1990. Apesar de os fora de série serem comuns no Brasil desde os anos 60, tradicionalmente se casavam carrocerias de fibra de vidro a chassis de carros de série, com mecânica Volkswagen a ar.
como no Puminha, ou mecânica Chevrolet 6 cilindros, caso do Santa Matilde. O Aurora só usava o ingrediente da fibra de vidro. Idealizado com chassi e principalmente motor e suspensão criados para ele, o 122C representou um avanço no segmento. O Aurora conseguiu a proeza de deixar para trás todos os carros nacionais, no teste da revista 4 Rodas, com velocidade máxima de 204 km por hora, e aceleração de 0 a 100 km por hora atingida em 9 segundos. O Aurora começou a nascer em 1988 num galpão no bairro de Moema, em São Paulo, pelo engenheiro paulista Oduval do Barranco, falecido em setembro de 2006. Foram gastos incríveis $3 milhões no projeto. O visual impressionava, mas o Aurora poderia ter ido além, se houvesse no país um motor mais próximo de seu propósito, e que lhe pudesse doar o bloco. A incumbência ficou para o Chevrolet Monza 2.0, que também cedeu a caixa de câmbio, mas com um escalonamento próprio. Rodando somente com etanol, os pistões eram novos, o curso do virabrequim cresceu 8 mm e as bielas eram 4 mm mais curtas. De 1.998 cm3, o motor cresceu para 2.184 cilindradas. Um Turbo Garrett 357 T3 com 0,9 bar de pressão completava a fórmula que gerava surpreendentes 240 cavalos de potência e 34 kg de torque máximo, ainda distante da F40 e seus 478 cavalos de potência, com 59 kgfm de torque. Ao volante, a posição de dirigir do 122C lembra um kart ou monoposto de corrida. O motorista se sente envolvido pelo teto baixo e banco em forma de concha. A direção não tinha assistência hidráulica. A estabilidade se beneficiava do equilíbrio de peso, baixa altura, e da carroceria bastante larga, com 1,88 m de largura. No geral, media 4,26 m de comprimento, apenas 1,24 m de altura, 2,42 m de distância entre eixos. Tinha 1,54 m de bitola dianteira e 1,56 m de bitola traseira. Durante o Salão de 90 foram encomendadas 72 unidades. A previsão era produzir 5 unidades ao mês, a partir de 1991, diz o advogado paulista Glauco Barranco, filho do criador do carro. O Instituto Datafolha apurou que o carro de que o público mais gostou depois da F40 foi o Aurora, à frente dos outros importados que já podiam ser comprados aqui. A estimativa de vendas era de 1.000 unidades desse primeiro modelo. Entre a apresentação no salão e o teste da revista 4 Rodas em junho de 1992, não houve mudanças significativas. Mesmo considerando o Aurora o melhor fora de série do país, seu preço de quase $60 mil equivalia ao de importados como BMW 316 e Mitsubishi Eclipse Turbo. Em valores atualizados, hoje o Aurora não sairia por menos de R$300 mil. Estava tudo pronto para a fabricação em série, em uma fábrica de 10 mil metros quadrados em Valinhos, São Paulo. 5 unidades pré-série chegaram a ser concluídas no primeiro semestre de 1991, 3 delas de corrida. Estas pesavam apenas 750 quilos, contra os 1.140 quilos do carro de rua, um banco central com caixa de direção deslocada e motor preparado. O esportivo chegou a participar das 1000 milhas de 1992, em voltas de demonstração para a Fórmula Aurora, que Barranco previa. Porém, a partir de 1990, o governo do presidente Fernando Collor começou a diminuir os impostos de importação. Em 4 anos, as taxas caíram de 85% para apenas 20%, facilitando a compra dos carros importados. Desistimos de produzir o restante das unidades e devolvemos o sinal de quem fez as encomendas no salão, disse o filho do engenheiro, alegando que não haveria condições de construir a rede de assistência técnica, pela falta de previsão de retorno naquele quadro político. Uma das unidades de rua, a que aqui apresentamos, pertence a Glauco, e fica exposta no Museu do Automóvel do Clube de Automóveis e Antiguidades Mecânicas do Paraná, em Curitiba. É prateada como a do salão, a imagem que ficou na lembrança de quem teve aquele breve contato com o Aurora. A outra unidade de rua que não chegou aos olhos do público era vermelha como uma F40. Pelas fotos do Facebook, a Aurora 122C, o chassi final 1, é a unidade na cor prata, como a que aparece neste vídeo. A final 2 participou das 1000 milhas de São Paulo, em 1992. O chassi final 3 era na cor vermelha, o final 4 também na cor prata, e o chassi final 5 na cor vermelha. Ainda no Face do Aurora,
Vemos unidades descaracterizadas, uma na cor amarela, outra na cor laranja, e uma na cor vermelha. Com produção reduzida a 3 exemplares entre 1992 e 1993, a vida do Aurora foi curta nas ruas, mas teve uma sobrevida nas pistas. Um dos exemplares produzidos foi convertido em carro de corrida e participou de diversas edições das 1000 milhas brasileiras, já em 1992, e posteriormente em 1994, 1998, 2001 e 2002, conforme registros da matéria no blog das 1000 milhas, de Ricardo Sarmento, e também da edição de 1997 dos 500 quilômetros de Interlagos. Nas pistas, só usou o motor Chevrolet Monza Turbo uma única vez. Nas demais, tinha um V6 do Alfa Romeo 164, com 2 turbos, um dos mais famosos fora de série brasileiros. O Aurora Alfa Romeo não conseguiu confirmar o favoritismo em bons resultados na 1000 milhas. Após 3 anos de desenvolvimento e custo faraônico para a época, cerca de 3 milhões de dólares, o Aurora estreou na prova em 1992, largando na 9ª posição, e pilotado por Lineu Linardi e Átila Sipos, abandonou a disputa após poucas voltas e várias paradas para reparos. As participações seguintes também foram mal sucedidas, com exceção de 1998, quando terminou em 11º lugar. O carro de competição está até hoje preservado por Silvio Zambello, piloto e organizador dos 500 quilômetros de Interlagos, conforme relato do próprio em entrevista ao podcast Fuel Press, do canal Garage 7. O carro ainda preserva a motorização Alfa Romeo com preparação biturbo,